Léo, dá para curtir aquele sereno? Botar um pinho no sereno, mano. Podia ficar que som que é uma. Buenas. Boa tarde a todos. Uma cadeira. Tudo bem, gente? Boa tarde aí. Tudo certo. Só Feito. deixando um segundinho para a turma conectar aqui. Tem os personagens conectando aqui. Posso dar um recadinho aí, Matias? Claro, Marco, fica à vontade. É para os músicos aí, né? Os instrumentistas. É um amigo do Matias e meu também, Rogério Caetano, junto com o pianista Cristóvão Bastos, acabaram de lançar um álbum instrumental, né? Então, violão 7 cordas e piano. É uma obra-prima fantástica, assim, para quem aprecia execução, assim, com virtuosismo incrível que os dois têm, né? Que são expressões, assim, mais do que nacionais até, né? Então, dá para escutar pelo Spotify de graça ali. Eu até comprei no iTunes ali, porque eu gosto de ter guardado assim, prestigiar os músicos também, né? Então, se a gente pode comprar, mas dá para escutar de graça ali. Mas vale a pena, tem choro, tem polca, tem chorinho, tem... Coisa boa. Bacana. Eu também recomendo. Eles são os dois maiores craques da sua área, né? Rogério sendo assim o principal violonista, né? Da área dele, o 7 cordas de aço, né? Principal cara assim em atividade. E o Cristóvão é um dos principais músicos do mundo, né? Um nível que não tem nada comparado a ele, né? Quem não conhece, ainda nunca ouviu falar desse nome, Cristóvão Bastos, tem que ouvir os discos, né? Na verdade, ele é um músico muito mais de gravações e de arranjos, né? Às vezes não é tão conhecido esse trabalho dele solo, então nessas oportunidades de ver ele como artista principal é realmente um primor aí. Esse disco que o Marco está falando é um grande disco, né? Um trabalho primoroso, né? Eu também recomendo demais essa recomendação aí do Marco. Fiquem à vontade sempre para trazer, porque as pesquisas, né? Tá todo mundo pesquisando bastante e essas recomendações aí são de ouro, né? Estão disponíveis, né? Para vocês ouvirem também nas plataformas e, claro, quem puder adquirir, né? Eu sempre falo que a única forma, o único incentivo de gravar mais discos é quando eles saem, né? Eles vendem, porque senão a gente é muito difícil ter estímulo, né? Pra gente gravar, é muito caro gravar um disco, né? E se a gente não tem o mínimo de estímulo, assim, de possibilidade, acaba se tornando impossível, né? Bueno, eu estou esperando ainda os últimos entrarem aqui, agora acho que todo mundo já entrou. Tá, beleza. A gente está entre 25, mas acho que deve estar chegando aos nossos 40 de sempre aí do nosso sábado. Mas de qualquer forma, eu vou iniciar o assunto aqui e tenho que dizer que esse assunto foi desencadeado aí, até ele não está online hoje, infelizmente, que é o Ezequiel. Eu acho que não, pelo menos não estou vendo ele aqui, acho que ele não está online hoje. Uma pena, porque ele que desencadeou esse assunto que eu vou trazer para vocês aí. O João também que tá online aí com a gente, falou sobre isso e eu fiquei feliz quando eu ouvi. Ele colocou, na verdade foi assim, ó, a aula de hoje foi desencadeada assim a partir de um post que ele colocou. O que ele falou mesmo, João? Que tá aí, lembra o que ele foi o post exatamente, assim, que eu não me lembro exatamente o que ele falou. O post da Casa Elétrica, não sei. Quando é que foi isso, Matias? Não, ele botou agora essa semana sobre o Radamés e sobre o choro no Rio Grande do Sul, né? Ah, tá. Não, acho que era algum lance primeiro sobre aquilo que o Maurício tinha falado lá na sobre palestra, lembra? O terror dos facões. Exatamente. Isso. Eu tô vendo a Laura, eu não tenho certeza se a Laura... Daqui a pouco acho que ele tá por aí. Se a Laura que tá online aqui é a Laura que eu estou pensando, tá? Mas se ela tiver aí, dá um alô depois para nós, Laura. Para eu ver se é de ti se é a mesma Laura que eu estou pensando, né? Porque pode ser mais gente aí e não tenho certeza, mas enfim. Eu tô botando no mute, tá, gente? As pessoas aqui, quem quiser falar, tira do mute, tá? Só porque senão fica aquele probleminha.
Bota o sobrenome só, Laura, para eu ver se é a mesma Laura pesquisadora que a gente está, que eu estou pensando. Se não, não tem problema também. É só porque eu queria saber se ela, porque a Laura me ajudou nessa pesquisa que eu estou falando aqui. Então, olha só. O assunto do dia. Olha aí o Mena aí, legal. Legal, João. Gostando que tem gente nova chegando agora. Isso aí tá bacana aí. Isso aí é positivo, tá? Mais uma vez, antes de eu começar o assunto, eu vou falar para vocês, quem puder, compartilhe a aula. Pode ser agora mesmo. Copie o link ali da aula e compartilhe nos seus contatos ali do WhatsApp. Quanto mais gente nessa aula, melhor, mais interessante, mais intervenções positivas aí. Enfim. Então tá, o assunto veio a partir do post ali do Ezequiel, tá? E eu fiquei faceiro, porque é um conteúdo, tá? Que quando eu comecei a fazer choro, isso vai fazer mais ou menos uns 15 anos, um pouco menos que 15 anos, comecei a tocar choro, comecei a participar da oficina e tocar um pouco. A gente sempre, eu digo a gente porque minha turma ali, Vinícius Ferrão, Feijão, Elias Barbosa, essa turma ali que estava junto comigo nessa época, já começando, alguns já estavam antes, enfim, mas essa minha turma, né, da minha geração ali, a gente sempre teve uma preocupação, assim, de fincar o pé falando sobre o choro no Rio Grande do Sul, né? Porque, por incrível que pareça, em muitos ambientes o choro ainda é visto como algo que não é daqui, ou que a gente não se reconhece dentro dessa música, né? Não é só a cultura do choro, várias culturas, por uma série de motivos, a gente não consegue se reconhecer, né? Se ver dentro porque geralmente uma cultura dominante quer mostrar que é soberana e acaba apagando, né? Muita coisa importante que a gente tem nas manifestações culturais diversas que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, e riquíssimas, né? E o choro é uma delas, em que muitas vezes a gente não conseguia, mesmo os praticantes dessa música, né? E até hoje, se enxergar dentro dela. Então, quando eu vi o post do Ezequiel agora, essa semana, falando sobre isso, batendo no peito, né? Falando, choro, uma música aqui do Rio Grande do Sul, para quem não disse, até numa linguagem bem de internet, assim, né? Eu achei, me vi, claro, 15 anos atrás eu estava falando e insistindo nisso, e batendo no peito até de uma maneira da minha época. Eles não veem eu. Era alguém. Um teatro de novo. Uma maneira até mais jovem, né, a minha na época, né, de querer demonstrar aquela coisa bem. Todos os que estão há mais tempo aí no mundo não dar risada agora. Quando a gente está mais jovem, a gente, né, quer se manifestar, quer mostrar isso e tal. E eu tinha muito isso, né? Ainda tenho bastante. De repente hoje a minha linguagem alterou um pouco, mas na época ainda bem assim, querendo mostrar a todo custo que essa música era daqui, né? E era uma força, né, que eu e meus parceiros na época, para mostrar que o que a gente estava fazendo tinha sentido, né? Então aquilo ali sempre foi muito muito caro para mim, né? Sempre foi muito caro e ainda é, né? E eu gostei, né? Eu vi não vi, eu acho que o Ezequiel hoje não veio aí, mas vi nessa manifestação dele, me enxerguei, né? Um tempo atrás, assim, e enfim, me comuniquei com aquilo ali, né? Então, a aula de hoje vai falar um pouco sobre isso, tá? Não é que a gente não vai falar sobre a aula. Lembrando aí o pessoal que não está acompanhando todas as aulas, que a gente tem as aulas da quinta-feira, tá? Na quinta-feira a gente tem as aulas que falam... A gente trata de uma música por semana, então a gente falou um pouco sobre a lembrança da Ilha do Governador. Eu vou no final dessa aula, eu vou tratar um pouco sobre a música, inclusive tirar dúvidas aí que tomara que tenham, né? A Laura Saraiva, exatamente, tá. Então tá aí, Laura, beleza. Era aí tu, eu queria saber se era tu. Beleza. A Laura respondeu para mim agora por outra rede aqui.
Olha só que legal, ó. Clube de Choro do Valparaíso, Chile. Olha que felicidade. É isso que eu tô buscando, gente. Quando vocês comunicam aí, eu compartilhei hoje em outras redes aí também. Quem puder compartilhar, espalhar, né? Porque o assunto que eu tô falando hoje tem muito a ver com isso, com essa conexão aí e com isso. Vocês vão notar. Então, fiz essa introdução falando um pouquinho, quase com um relato pessoal aí, e o que desencadeou, né, entrar no começo dessa aula aí, o assunto da aula de hoje, tá? O assunto da aula de hoje vai ser isto aqui, tá? Isso aqui é o assunto da aula de hoje, tá? Eu não sou o maior especialista nisso, longe disso, tá? Temos gente aqui em Porto Alegre super especialista nesse assunto, e eu vou trazer o que eu recolhi até hoje sobre esse assunto, porque é um assunto muito, mas muito curioso, tá? Vou contar uma história hoje para vocês que quem está em pé já senta, porque é uma história assim incrível, tá? Incrível é uma palavra boa, tá? Uma fabulosa. Vocês imaginem que na primeira década do século XX, tá? Vindo da Itália, um cara chamado Saverio Leonetti, tá? Eu vou tentando ilustrar, eu vou falando, tá? E vou mostrando algumas fotos aqui, porque eu vou usar esse livro como a referência principal. Eu sei, e deve ter gente aí, se tem alguém que já conhece mais, já existem outros materiais sobre isso, só que eu ainda uso ele como o principal. Esse cara aqui, ó. Esse é o personagem que eu tô falando, esse italiano maluco aqui, que veio para Porto Alegre, tá? Meio fugido, sim, da repressão política, né, onde ele morava, e constituiu aqui a base dele. E ali não sei se alguém mora aí na Glória, né, entre Teresópolis e a Glória ali, ele comprou uma pequena chácara ali, né, e montou um projeto que, assim, eu tenho certeza que ele não imaginava o que hoje em dia, né, e a visão que a gente tem hoje em dia, é algo muito avançado. Ele montou algo que se chamava Casa Elétrica, tá? E os que não conhecem, eu vou dar o release básico do que ele montou. É uma das primeiras gravadoras do mundo, tá? Se a gente for aumentar o conceito de gravadora, tá, e misturar com o conceito atual de selo, né? Se a gente for pensar assim, não é naquela época das gravadoras dos anos 80, 90, até 2000, e juntar com esse conceito moderno de selo, né, e tudo isso, ele montou isso na década de 10, tá, aqui em Porto Alegre. Então, o que ele fez era muito avançado, era uma coisa muito fora do tempo. 1910, né? Isso, 10, na verdade, a fábrica mesmo em 14, mas 10 é a vinda dele ali, onde ele se estabeleceu, e então ele vai ficar umas 2 décadas ali praticamente, e atravessando a época da Primeira Guerra Mundial também. Isso é um fator muito importante nessa conversa, depois eu vou explicar o porquê. E ele montou a Casa Elétrica, tá? Então a Casa Elétrica era um lugar onde é um complexo, né? Apesar de ser relativamente pequeno, mas era um complexo com várias atividades. Ele ele construía gramofones, né? Ele tinha um selo de música, ou seja, um selo mesmo, tanto o selo do vinil quanto uma marca, né? O selo, o nome que, para quem não conhece, procura aí para saber o que é um selo. E ele tinha também, ele registrava, né? Ele fazia as gravações. Então, ele fazia tudo, desde construir o aparelho que dava o play nos acetatos dele lá, nos vinis, ainda quando não era vinil, né? Aquele modelo mais antigo, da gravação mecânica, aquela elétrica. E ele fazia as gravações e fazia todo o caminho das gravações, ou seja, distribuía, agenciava músicos, formava grupos, né? Todo um complexo assim que eu não consigo nem imaginar uma outra empresa depois dele, né, que tivesse feito algo igual, né? A Casa Edison é o mais
assim, paralelo, é o paralelo mais próximo, né, do que ele fazia. Mas eu não vou falar sobre a Casa Edison. A Casa Edison é outro caso e é outra história, e depois a gente pode falar mais para frente. Estou falando sobre a Casa Elétrica. Então, a Casa Elétrica foi montada lá no bairro da Glória, né? Ela teve outros locais também, tá? Depois ela teve na própria Rua da Praia, nas Andradas ali. Teve vários endereços, eu não vou fazer esse abordado aí, imobiliário, aí, porque eu vou me perder e tem vários endereços. O que importa é que esse cara veio aqui e montou isso que eu estou contando para vocês. Um selo, uma gravadora, ainda na década de 10, de 1914, na verdade, né? Então, ele montou isso e, a partir disso... Podem me interromper, tá? Se alguém ficar com alguma dúvida de um assunto aí, da narrativa aí, fiquem à vontade para interromper, tá? Eu estou falando aí, para quem chegou agora por último, sobre isso aqui, ó, né? A pesquisa feita do Hard Vedana, que era um grande pesquisador, e a elétrica, tá? A Casa Elétrica. Então, o Saverio Leonetti, esse italiano, montou, tá? Essa, até tem a foto aqui ainda quando na Andradas, tá muito mal de ver, mas enfim, ali perto, praticamente perto da Caldas Júnior ali. Então ele montou esse complexo aí, daí na Glória, né? E começou a fazer todo esse complexo de agenciamento de músicos. Ele promovia festas na casa dele e através dessas festas, desses encontros aí, montou esse selo, né, que se chamava Discos Rio Grandense, depois também Discos Gaúcho, né, e o gramofone, né, ele produzia esses gramofones, tá, da elétrica. Então, a partir disso, o que aconteceu? Ele, sem saber, tinha montado um complexo, uma gravadora na década de 10. Algo que depois ia ter um salto histórico e demorar muitos anos para ser montado, para que acontecesse, tá? Aconteceu esse fato, eu tinha comentado ali sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Aquela coisa dos navios alemães afundaram navios e meio que inviabilizou um processo que era o processo corriqueiro de mandar as matrizes para serem duplicadas, multiplicadas na Europa e voltarem para cá. Um processo assim, industrial dos discos que azedou naquela época ali e fez com que abrisse uma brecha aí comercial para esse cara. Ele estava com o negócio pronto aqui e o negócio que se fazia normalmente de mandar, sobretudo para a Alemanha, essas matrizes de discos, não rolou mais, né? Virou uma parada que não teve mais, então o negócio dele cresceu vertiginosamente. E com a localização, né, da Casa Elétrica estando em Porto Alegre, viabilizou, né, a vinda de artistas do sul, né, do continente, então artistas, sobretudo os artistas argentinos, uruguaios, né, e inclusive para os violonistas aí, um dos personagens que estiveram na Casa Elétrica, né, foi o maior violonista da história, assim, o cara, sei lá, eu tô olhando pro Valério aqui, o Valério vai me dar o aval, chamado Agustín Barrios, né, um cara que... O que a gente pode falar, Valério, sobre Agustín Barrios? Ele dá 2 palavras sobre Agustín Barrios, só para a turma entender quem é esse personagem aí, que tu sabe mais que eu. Acho que tá sem, não sei se tu tá sem áudio aí. Enfim, Agustín Barrios é um violonista, assim, referência para todo mundo, assim, como sendo o cara, né, tem até a foto aqui dele, né, na vinda dele, com o Levino da Conceição, né? Tá muito ruim de ver, mas vou mostrar para vocês. Na vinda dele, Agustín Barrios, tá? Então, ou seja, assim, ele teve um fluxo sul, né? O gênio do violão, exatamente, o nome Astúrias, né? Com certeza. Então, por ser em Porto Alegre, né? Esse estabelecimento comercial, acabou que rolou um fluxo também de sul para norte, que outros lugares eram
inviáveis. E nessa situação, por ser aqui, acabou trazendo gente, inclusive sendo pioneira a Casa Elétrica na gravação, alguns pesquisadores dizem, do primeiro tango argentino, não brasileiro, né, tango mesmo, sendo a primeira gravação do primeiro tango na Casa Elétrica. Esses primeiros, eu não gosto nunca de ficar marcando assim, mas, enfim, realmente foi pioneira na gravação de tango. E teve samba gravado na Casa Elétrica antes do samba pelo telefone, né? Gravado pelos Geraldos, né? Então, Iaiá Me Diga, o nome da música, foi uma música gravada, inclusive, antes do Pelo Telefone, né? Alguns anos antes da música Pelo Telefone, já com o gênero samba. Então, para quem gosta de referências assim cronológicas, assim, né? Quem usa a música Pelo Telefone como o primeiro samba da história gravado, já existia uma música gravada anteriormente aqui em Porto Alegre, né? E ela e mais outras também, que depois a gente pode entrar no assunto em outro momento, mas foi gravado aqui na Casa Elétrica um samba anteriormente, né? Capítulo que pode ser bem explicado, depois quem quiser eu passo, o Arthur de Faria fez uma boa pesquisa sobre isso, eu posso conectar vocês com essa pesquisa. Vou continuar aqui o assunto da Casa Elétrica. Então, esse cara montou isso, esse cara promovia festas dentro desse local, agenciava os músicos e começou a fazer as gravações. Quais foram as primeiras gravações, tá? E aí o assunto volta ao assunto lá que o Ezequiel levantou a bola, que ele falou sobre a gravação do Terror dos Facões. Quem é o Terror dos Facões, tá? O Terror dos Facões era o grupo do Otávio Dutra, ok? Era um grupo pioneiro aqui no Rio Grande do Sul na gravação de choro. Na verdade, é um grupo pioneiro do choro no Brasil inteiro, no mundo, né? Foi um dos primeiros grupos a gravar choro, né? E com um diferencial que, segundo, e eu vou citar aqui agora, o Ezequiel levantou essa bola, segundo o Maurício Carrilho, depois de ter feito a pesquisa do Princípios do Choro, ouvindo centenas e centenas ou até milhares de gravações, ele chegou numa conclusão que nos orgulha, né? Segundo o Maurício Carrilho, o melhor grupo disparado da época, nessa época, em termos de gravação, né, nos registros, que é a única coisa que a gente tem, porque se a gente vai para o relato não adianta. E o que a gente tem? Tem os registros fonográficos, né? O melhor grupo em registro fonográfico, ou seja, as melhores gravações dessa época, ou seja, da primeira geração das gravações, era o grupo Terror dos Facões. Mas ele falou, assim, ele fala isso de uma forma até que nos assusta. Que ele fala, se tivesse um ranking, o Terror dos Facões seria primeiro, segundo e terceiro lugar. Porque a gravação do Terror dos Facões era muito o melhor grupo comprovado cientificamente. Pois é ciência, sim, porque o Maurício é o cara que olhou tudo, ouviu tudo, e é um cara que a gente confia, né? Maurício Carrilho é o nome principal do choro hoje em dia, e ele, no seu relato, comenta, né, que as gravações do Terror dos Facões, esse grupo do Otávio Dutra, que se chamava Terror dos Facões, porque eles eram conhecidos por chegar perto de outros grupos e tocar forte, né, para mostrar que eles tocavam melhor. Então, por isso eles eram o Terror dos Facões, os facões eram quem tocava mal, né, os músicos que tocavam mal. Então, esses caras foram, apesar de inicialmente se achar que os primeiros registros da elétrica foram da banda da Brigada Militar, a primeira gravação da Casa Elétrica mesmo foi do Terror dos Facões, tá? E por que banda da Brigada Militar, tá? Eu já abro para a pergunta aqui, tá? Já estão me pedindo, já faço um momentinho para a pergunta aqui. Só vou fazer essa... A Brigada Militar e as bandas, né, eram um espaço onde primordialmente se fazia música, né, no Brasil, né? As bandas foram e ainda são muito importantes na formação e na continuidade da nossa música, tá? Então, a banda da Brigada Militar, eu vou mostrar a foto aqui para vocês, olha só, que coisa. Ó, a banda da Brigada Militar, tá?
era a melhor banda que a gente tinha e uma das melhores bandas do Brasil também, super relatada em vários materiais, né? E vamos lembrar de uma coisa, que nessa época, sobretudo as gravações eram feitas com os metais, né? Os sopros em geral, mas metais, principalmente instrumentos com potência, né? E a voz humana era muito menos gravada. Apesar de que a primeira gravação da história do Brasil seja com voz humana, né, e não instrumental, ela é cantada, né, a música chamada Iaiá, eu falei errado no começo até, dei uma informação errada. Iaiá Me Diga, do Xisto Bahia, é a primeira gravação da história do Brasil, é o Zenfone 001, ou seja, a primeira gravação do Brasil é o Iaiá Me Diga. Eu tinha dito esse nome para outra música do Geraldo, depois eu me lembro o nome da música do Geraldo. Haviam poucas gravações de voz, a maioria era gravações de sopros, por causa da potência da voz muito pequena, e quando eram feitas as gravações eram aos gritos, né? Feitas aos gritos, né? Ou seja, não podia cantar normalmente, ou com cones, né? Com um cone grande na frente da boca. Você já deve ter visto alguma vez uma imagem assim dos cantores com aqueles cones que usavam ao vivo e em gravações para amplificar a voz, a única maneira de se gravar a voz, né? Então, a gravação da banda Brigada Militar e antes ainda a do Terror dos Facões foi o início dessa história, tá? O maestro Pedro Borges, da Brigada Militar, que além de ser o maestro, era o compositor de muitas coisas, né? Foi aí responsável por muitas dessas gravações da Brigada Militar e ali na década de 1914, ou seja, as primeiras gravações, né? E o que era isso, tá? Eu já vou dar uma curiosidade. Que gravações, o que tinha aí, né? Que tipo de música tinha aí, né? Aí, essencialmente, eram valsas, eu já falei isso, que num levantamento feito, a principal gênero no Rio Grande do Sul dessa época de gravações eram as valsas, né? Mas aí tinham mazurca, que também é um desdobramento de valsa, né? Dobrados, né? As polcas, né? E a gente vê também a vaneira, tu vê que é uma variação da habaneira, né, que era uma invenção rítmica e que se espalhou pelas Américas todas também, tipo de música, né? Tango, não tenho, não sei dizer se tango brasileiro ou argentino aqui, não tenho certeza. E daí, na continuidade, a gente vai ter o grupo dos Fanáticos, um grupo de São Leopoldo, tá, de música alemã, grupo de descendentes alemães e com música de bandinha, que a gente fala hoje em dia, né? Depois o grupo hamburguês e grupo caiense também, grupos que gravaram, né, nessa época, em 1916 ainda, tá? E nesses gêneros, valsa, mazurca, polca, shots também já tinham shots, esses shots do choro que a gente fala aí, né, em quatro tempos, que a gente falou tanto, tocou um pouco ainda, mas eu quero que toque, né, mais. Então, essencialmente isso, né, canção de Natal, tu vê, coisas voltadas a manifestações religiosas aqui, né, Natal, já em 16, samba, né, com esse grupo hamburguês, tanguinho, então algumas variações dos nomes e tal, mas é essencialmente isso, tá? Muita coisa, então, gravada com sopro, porque o sopro aparecia nas gravações, ao contrário de outros instrumentos. Os instrumentos mais suaves não saíam direito nesse modelo de gravação, tá? E a percussão, aí a pergunta dos batuqueiros aí sempre é, a percussão não é que não existia nessa época, mas ela era evitada nas gravações até meados assim da 20 e tantos, quase década de 30, vocês vão ver muito menos percussão, nem pandeiro, né? Alguns, inclusive, colocaram a hipótese que o pandeiro entrou depois na música brasileira, mas essa hipótese foi desmentida depois de ter sido notado que o pandeiro e a percussão era evitada por causa da tecnologia. Olha, vejam vocês, então nem sempre o que a gente acha é o que é, né? Então, o pandeiro, ele não é que ele entrou depois, ele estava presente nos relatos, estava lá sempre, só que ele não entrava na hora de gravar porque ele estragava, zoava a gravação, né? Então, seguindo um pouquinho, dando um salto aqui, tá? Eu tô falando sobre a casa elétrica, né? O que aconteceu? Esse cara, então, montou
os discos gaúcho, que foi esse selo, né? Esse complexo. O cara fazia os gramofones, agenciava os músicos, gravava os músicos e distribuía a música e os discos depois para o Brasil e para o mundo, inclusive vendendo para Casa Edson também, muitos desses selos aí, dessas gravações. Alguém queria fazer pergunta aí? Pode fazer a pergunta agora. É tu, Peixe? Tu que chamou aí. O que é a pergunta? Tira do mute, né? Senão não dá para ouvir. Matias, eu queria te perguntar se tu sabe dizer para nós quem é que fazia parte do Terror dos Facões. Ah, boa, tá. O Terror dos Facões. Você sabe aquela sala que tem na Casa de Cultura? Como é que é o nome dela? Como é que eu já te digo aqui? O baixista. Aí daqui a pouco vai dar o jogo, eu vou para lá olhar. Eu não vou mentir para ti que eu tô consultando aqui os universitários, tá? Estou consultando aqui os universitários, porque eu já soube de cor vários integrantes e agora na memóriazinha tá fraca. Espera um pouquinho. Luiz Cosme eu sei que era, mas eu tô vendo aqui. Espera aqui. Vamos ver. Ó. Boa pergunta aí. Ó. Só para quer me quebrar, Eu sei que tá o Luiz Cosme, que é baixista, Otávio Dutra, tinha um irmão também. Aí a Laura que tá online aí, sabe de cor aí para me responder. Espera um pouquinho, só vou botar no monte que tá dando a Laura estiver online e quiser falar aí, ela deve saber isso aí de cor, tá? Só ver aqui. Acho que achei aqui. Vou te responder. Eu sei que era um grupo de cordas, né? Não tenho aqui, não sei de cor, não. Me pegou mesmo. Não tem vergonha de falar que não sabe. Não tenho, não. Tá, não tenho aqui os nomes deles, tá? Eu sei que o Luiz Cosme é um que tem até uma sala, uma sala na Casa de Cultura, tá? Ah, tá aqui, ó. Achei. Arnaldo Dutra, que é irmão do Otávio, tá? O Otávio Dutra ao bandolim, tá? Pedro Neves, Honório Silva, que se constituíam um Terror dos Facões. Tem variações, tá? Mas olha só, já te respondendo, acho que o mais importante da pergunta era um grupo que tinha bandolim, violino e violões, essencialmente, tá? Aqui nessa formação que eu tô te falando, 3 violões, violino e bandolim, tá? O Otávio Dutra variava, ele tocava José, alguém falou aí. Ah, tem outros nomes aqui. Augusto Vasser, violinista. Aí, ó. Tá? Tem na foto que eu tô usando aqui, eu vou mostrar a foto para vocês aqui, um segundinho, que eu tô usando de referência, que essa foto é bem conhecida, tá? Essa foto aqui, ó. Aí, ó. Nessa foto aqui tá o Arnaldo Dutra, o Otávio Dutra sentado ali, tá? Ainda jovem, tá? João Cornelê, Pedro Neves e Honório Silva, tá? Pela arte e afinação que os itens fazem o repertório nacional, Facões e tá. Então, esses caras aqui, ó, eu tô tirando do Matinal, tá? Eu até vou recomendar para vocês aqui, o Matinal é um dos amigos meus, queridos amigos, que montaram, Roger Lerina, o Fischer, o Luiz Augusto Fischer, montaram esse novo jornal, tá? Eletrônico, tá? E eu vou dizer para vocês, quem puder assinar custa R$10. Não quero falar mal das outras empresas aí de comunicação, mas a deles é muito boa, tá? Muito superior, Matinal, tá? Quem quiser aí, busque na internet depois e assine, é uma maneira de incentivá-los, tá? Custa 10 pila por mês e vocês recebem um jornal todos os dias em casa, feito por gente inteligente, tá? E aqui eles com uma contribuição do Arthur de Faria, né? Aqui nessa coisa.
Então essa é mais ou menos a formação, Peixe. Mas ele tem outras coisas, tá? Nas gravações, depois a gente vai ouvir coisa com flautas, tá? Na gravação, por exemplo, de Celina, tem flautas. Tem variação, vai variar muito a formação, tá? Eu não sei, eu não sou entendedor aí dessa coisa desse grupo, assim, de falar, marcar mesmo, mas o líder, sem dúvida, era o Otávio Dutra, que era esse cara que era professor, né, e violonista e bandolinista. Tocava outros instrumentos também, ele era muito instrumentista, tá? É um personagem à parte que poderia reservar uma aula só para ele, mas hoje, como hoje eu tô falando sobre a casa elétrica, eu vou seguir adiante. Mais alguma pergunta, gente? Se quiserem, antes de eu seguir adiante aqui a história, já tá longa, mas eu vou só vai indo para concluir daqui a pouquinho aqui, mas se tiverem dúvidas aí, alguma coisa querendo comentar, sei que tem gente de fora, gente até no Clube Choro de Valparaíso aí, tô faceiro aí com isso hoje. Então, encurtando um pouquinho, né? Porque daí tem muitos capítulos dessa história, inclusive essa história hoje em dia, né? A situação desse local, né? Existe um grupo, né? Amigos da Casa Elétrica hoje em dia que briga, que luta pela preservação ainda da casa. Essa casa existe, apesar de estar caindo aos pedaços, né? Na glória, tá? Mas ela existe, ela é tombada, patrimônio do município, só que nunca encontrou um apoiador para restauração, né? Na verdade, isso aí é um patrimônio mundial, né? Que está parado aqui em Porto Alegre, mas nunca encontraram a grana, né, do apoiador, e era através de incentivo fiscal, podia ser, nunca teve um apoiador para que a gente refizesse esse local, né, guardasse ele, porque é um local muito, muito importante para a história, para a explicação do que aconteceu, quem é que gravou, né, qual é a história musical, né, das Américas, né. Na verdade, ela acabou gravando, registrando, né, sendo um retrato muito bom, muito bem feito, né. Daí se fala que tinham algumas condições climáticas aqui em Porto Alegre que ajudavam para o acetato, né, para o disco ser de alta qualidade, né. Então, vários fatores, assim, alguns diretos e indiretos, que fizeram com que essa casa e esses discos fossem de alta qualidade, né, e aí se criou um grande catálogo, tá? Modinhas, fados, valsas, canção patrióticas, machiches, mazurcas, polcas, shots, tangos, né? Enfim, milhares de músicas gravadas ali e vendidas na época, né? Através desse selo gaúcho, né? Que hoje em dia é esses gramofones e esses discos, né? Valem, né? Não digo que valem ouro, né? Para mim valem ouro, mas assim são raros e são importantes para contar essa história. Enfim, que eu dei só uma saboreada aqui hoje, contei para vocês tudo isso, mais uma vez falando aí provocado, despertado pelo esse comentário aí do Ezequiel que estava aí nas outras aulas. Infelizmente hoje ele não estava aí. Mas depois tu dá o toque para ele, João, que a gente falou aí da história e contando um pouquinho da história do que a Casa Elétrica proporcionou e tal. E eu vou dar um crédito também para este cara aqui, né, que fez essa pesquisa, que tornou isso possível. Talvez alguns de vocês tenham conhecido ele, foi um músico e pesquisador da cidade, tá? Chamado Hardy Vedana. Hardy Vedana foi um personagem muito importante para a pesquisa da música sul-rio-grandense, né? Vocês vejam que antes de existir o termo gaúcho, né, que é um termo que vai ser assim montado mesmo, comumente usado para definir a cultura aqui do Rio Grande do Sul e do sul do continente, mas a partir dos anos 40, 50, né? Antes a gente se referia a essa região aqui como sul-rio-grandense, né? A cultura sul-rio-grandense. Então, o Hardy Vedana é um cara que fez essa pesquisa muito bem feita, né? Eu tive a oportunidade de ter eu tenho alguns livros dele aí que estavam... Cheguei numa livraria e estavam à venda livros dele, eu comprei um pedaço de um acervo de livros dele, então algumas dessas coisas surgiram assim,
com livros que eu adquiri dele e hoje em dia leio alguns, tô ainda lendo algumas coisas dele, anotações aí nos livros e tal. E tá, a pergunta do Walter Paredes, aqui, ó, esse livro aqui, ele é bem fácil de se achar, tá? Ele tá à venda na internet por R$100 e poucos, assim, um livro que na estante virtual tu pode achar, e ele vem com 3 discos no final. Peraí, deixa eu mostrar para ti. 3 discos aqui no final, ó, CDs, 3 CDs que tem gravações dessa época, mas vocês encontram mais coisas, tá? Para ouvir, tanto do Terror dos Facões como da Casa Elétrica, tem coisas online, tá? E coisas que estão digitalizando, tem alguns trabalhos sendo feitos, tá? Mas eu acho que, assim, honestamente, Walter, esse trabalho ainda está muito devagar ainda, né? A gente tem que saber, vocês vejam que a casa mesmo, o patrimônio material lá, ele está em pé ainda, é uma casa que tá rolando, né? A Casa Elétrica, ela tá ali. Então, e vocês vejam que ela não rolou ainda. Olha, vou mostrar para vocês aqui o estado em que está essa casa, só para vocês entenderem o descaso que a gente tem com as nossas coisas. Olha aí, ó. Olha aí, tá rolando assim a casa, entendeu? Olha aí, ela tá nesse estado, ó. Ela tá, mas tá lá. Ela existe, tá? Tá lá, tá meio, já foi invadida, já foi tudo, mas ela tá lá e essa situação, ó, tá aqui dá para ver bem ela, ó. Tá ali ela. Então, eu acho que falta ainda muito cuidado, né, com o patrimônio material também, né? Tem o imaterial e tem o material, existe isso aí, e tem uma turma há muitos anos, que são esses amigos da Casa Elétrica, que estão buscando revitalizar esse local e tornar ele um espaço para contar essa história, e pode ser contada com o local onde ela aconteceu, né? Então, enfim, eu contei, quem está na oficina há mais tempo, eu já tinha visto eu falar um pouco sobre isso. Eu não sou, eu já cheguei a escutar, esses discos aí já estão, eu tenho, né? Então eu já ouvi eles e são curiosos, eles têm muito a ver com essa época, né? Da gravação. Estou respondendo a pergunta aqui do Darcy. Então, eu não sou pesquisador, eu não sou historiador, né? Eu sou um curioso desse assunto, né? Deixando bem claro aqui, principalmente para a gente para a galera que é exatamente dessa área, então para não confundir a galera, exatamente é uma curiosidade minha, né? Ó, a Laura caiu aqui do Zoom, tá? Mas ela falou que muitos músicos passaram no grupo, né? Então tem as formações aí, respondendo a pergunta do Peixe, foram muitas as formações, mas o líder era o Otávio Dutra, esse músico aí, que daí cabe uma aula só sobre isso, tá? Só sobre essa... Sim, ele chegou a gravar, tá? O Thiago perguntou se o Agostinho Barros, ele gravou na Casa Elétrica. Sim, ele gravou na Casa Elétrica com o Levino, né? Só que essa gravação, eu acho que não tá, agora tem que ver, tá? Mas eu acho que ela não tá nesses discos aqui. Eu tenho que ver depois, eu te respondo, Thiago, depois eu vou ver aqui nos selos que estão aqui nesses discos, né? São 3 CDs, né? De restaurações, né? Eu acho que não tão, porque eu já ouvi isso com atenção e eu teria guardado na minha, já te digo aqui, ó, tá? Se ele tá um segundo. Não, essas gravações não estão no disco, tá? Não estão no disco desse livro aqui, Thiago, tá? Mas ele gravou e tem o registro, tem o selo dessa música, então tem que buscar isso aí. Na verdade, é a pesquisa que... Alô, galera aí que tá na academia aí e fazendo pesquisa, né? Fica a dica aí, né, para esse assunto, que é um assunto ainda, diria assim,
não digo pouco explorado, porque o Hard Vedana era um grande pesquisador, né? Então, mas é um assunto para academicamente ainda é um poço sem fim aí de coisas para falar, porque conta a história do choro. Aí que tá. Né? Não é à toa que a gente está na oficina de choro, estamos falando aqui. É um material que conta a história do choro no mundo, no Brasil, né? No Rio Grande do Sul, no primórdio do choro, né? Porque está falando da primeira década do século XX, então tá pegando músicas ali do século XIX ainda que estão sendo gravadas, né? Músicas feitas aí na metade do século XIX que caíram para ser gravadas ali. Então conta a história da base do choro, né? E como o choro ainda se manifestava, se misturando com os países do Prata aqui. A verdadeira história do choro está contada nesse material aí. Se gravava tudo com os instrumentos do choro, com regionais, né? Enfim, tá? Então, eu acho que por hoje é só sobre a elétrica, tá? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Alguém me mandou umas perguntas, eu vou olhando aqui. Se alguém quiser abrir o microfone aí, fique à vontade. Ô, Matias, agora. Tem alguém que administra essas coisas da casa elétrica? Tem bens ainda, discos que foram gravados, alguma coisa? Direitos, tu diz? Direitos? Tá falando sobre direitos? Discos. Sim, mas tá falando sobre direitos autorais, assim? Direitos... Não, sobre material mesmo. Discos que foram gravados... rolos que foram gravados na época. Eu acho que não. Tipo um museu, assim, Matias? Tem tipo um... Pois é, tem esses amigos da casa elétrica, tá? Amigos da casa elétrica. Se vocês botarem no Facebook, existe um grupo e o cara que organiza isso é o... Como é que é o nome dele? Eu já digo aqui para vocês. É um cara super dedicado, eu já tive em palestra dele, assim. Na verdade, eu vou falar honestamente, é uma galera que tá meio sofrida já de tanto tentar fazer isso e não conseguir. Fazem muitos anos que essa tentativa está sendo tentada, tipo assim, passou 10 prefeitos, entendeu? Que é um patrimônio da cidade, tá? Então é com a questão com a prefeitura. Então já passaram os 10 prefeitos que prometeram para eles, né? E como cultura está sempre em último lugar de prioridades, né? Nunca foi feito isso aí. Então, de certa forma, a gente fica pensando até com a dúvida assim, se uma pena de ter sido patrimônio da cidade, porque daqui a pouco, se fosse um patrimônio de uma instância maior, isso aí já estava pronto, porque a importância cultural desse espaço, vocês não fazem noção, é um espaço que conta a história da música brasileira como poucos lugares. Lugar mesmo, tá lá, existe a casa, não é uma ruína, entendeu? Quer dizer, tá cada dia mais se tornando uma ruína, entendeu? Mas ela ainda é um espaço que existe. Então aqui, ó, até tô vendo Ricardo Eckert, tá? É o cara que organiza, tá? E daí só colocando aqui, né? Tem aqui ele falando sobre a casa, mostrando como é que ela era. Coloque quem quiser ver ali, Amigos da Casa Elétrica no Facebook, tá? Vai dando uma roladinha aí e vocês vão ver a briga dos caras. Tem fotos internas da Casa Elétrica mostrando como é que era o trabalho, né, deles lá dentro, porque os caras trabalhavam duro ali, eles faziam tudo. Imagina que todas as partes do processo estavam ali. Alô, cavaquinistas aí. Tem gravações de cavaquinho da década de 10. Imagina como é que era a levada de cavaquinho na década de 10, entendeu? Pensem nisso. Como é que era um violão gravado na década de 10, tá? Então tem coisas assim que remontam a história. E como é que a gente vai entender, dar valor, se a gente não conhece a nossa própria história? Agora vocês vão ver, tem 50 livros falando sobre a história do jazz na década de 10. Agora, qual é o material que vai nos mostrar qual é a história do choro nessa época? É limitado. E a Casa Elétrica era uma fonte, e ainda é a fonte valorosa, entendeu? Podemos entender que as primeiras gravações de choro foram feitas aqui na nossa cidade, mas assim, sem dúvida, isso é o marco. Rafael, a pergunta do Rafael, sem dúvida que as primeiras gravações de choro foram feitas aqui na Casa Elétrica. Não as do choro geral. As primeiras gravações do choro
vão ser feitas em alguns locais, mas sem dúvida que a Casa Elétrica foi um dos lugares pioneiros na gravação de choro, tá? Se a gente se a gente chutasse assim um número das 100 primeiras gravações do choro, algumas foram na Casa Elétrica, tá? Agora a primeira, eu não sou a pessoa assim mais recomendada para marcar assim a primeira gravação do choro, né? A primeira gravação do Brasil se chama Iaiá Me Diga, gravada pelo cantor baiano, uma música do Xisto Bahia, e o código dessa música é o Zenfone 001. Essa é a primeira gravação da história do Brasil. E é um machixe, tá? É um machixe cantado. Isso sim, e não foi gravado aqui, tá? Mas a Casa Elétrica, sim, é um dos lugares, em termos de volume, então, principais pesquisas que tem que se fazer é sobre a Casa Edson, que já existe um material sobre o acervo da Casa Edson, e sobre a Casa Elétrica, né? É a fonte assim número 1 para quem é pesquisador e como nós, assim, a minha fonte a minha inspiração para ir atrás disso não é propriamente a que nem a do historiador, né? Eu não tenho esse intuito, nem tenho a capacidade disso, mas a minha é de buscar saber da música, né? Meu foco, melhor, saber da música, né? Saber quem eram os compositores, que tipo de música que eram feitas, procurar essas melodias, porque tem coisa muito bem feita aí, né? Tem coisas incríveis. Então, nesse foco aí, que é o meu da música, né? E penso que muitos de vocês também, dos instrumentistas aí, ver como é que se tocava, como é que a coisa chegou, né? Como é que se fazia para a gente remontar esse jeito que a gente toca hoje em dia. A Casa Elétrica é o local, assim, número 1 aqui. Ainda mais a gente mora em Porto Alegre, aqui na nossa cidade, né? Então, respondendo a pergunta do Rafael aí, sim, os primórdios do choro foram registrados na Casa Elétrica, né? Agora, não vou marcar que é a primeira ou segunda, mas é uma das principais. Com certeza é uma das... Entre as 3 principais lugares que se gravou choro, um deles é a Casa Elétrica. Gente, mais perguntas temos aí? Eu estou suspeitando que eu vou pular para a aula que vem aí, tirar dúvidas. Uma pergunta aqui, alguém ficou com dúvida sobre a música da semana aí? Alguém deu uma tocada? Tinha algum comentário aí? Porque eu me alonguei aqui, já estamos passando de 1 hora aqui. E eu acho que até para deixar essa gravação aqui, porque eu estou postando essas aulas no YouTube, tá? Na nossa página da Oficina de Choro. Essa gravação aqui vai ser especificamente sobre a elétrica, né? Acho que eu não vou avançar hoje em mais nenhum assunto, já cansei a cabeça de todo mundo aí falando. Então, acho que poderíamos ir para as considerações finais aqui, se alguém tem um comentário, alguma dúvida e algo que eu possa complementar vocês aí e tirar algum esclarecimento aí, é a hora. Até onde foi? Até quando? Foi até o ano de 25, eu acho. Espera um pouquinho. Agora eu não sei exatamente. Foi 20 e tantos, 25 ou 29. Era a década de 20 ainda. Uhum. Não tenho certeza agora para vocês verem que não é a minha especialidade essa parte da história. Não, só para eu me engano. Essencialmente, tudo acontece na 10 e 20. Nas 2 décadas. Uhum. Existe uma lista para conseguir... Desculpa. Beleza. Deixa eu botar uma coisa. Quer mais uma pergunta, Vera? Não, só queria saber, assim, depois disso não aconteceu mais nada em Porto Alegre, assim, de gravação, assim, ficou assim, parou, que nem tá hoje, assim. Honestamente, desse porte, não. A gente vai ter outras coisas que aconteceram em Porto Alegre, tipo como é que é o nome daquela gravadora que era em São Leopoldo? Me lembra aí, marcou o nome, Isaek, não? A Isaek. Foi uma experiência Tinha também. a CIT aqui em Higienópolis. A CIT era a maior do estado em música regional, especializada em música regional. Né? Mas assim, já era outra história, entendeu? E uma outra época e outras experiências, mas claro, com volumes grandes e importância também, mas vocês imaginem que eu tô falando da década de 10, entendeu? É muito fora
da margem, né? É uma das primeiras gravadoras do mundo, não é do Brasil nem do Rio Grande do Sul, é do mundo. A gente tem registros assim de coisas parecidas com a Casa Elétrica, 2, 3 exemplos ao redor do mundo, né, de coisas que aconteceram assim. E se a gente for considerar que ele fazia todo o complexo, até a distribuição, o agenciamento de música, ela é pioneira. A ideia dela foi ressurgir nos anos 70 depois. Então, realmente, é um pioneirismo muito fora muito fora. Esse fundador, ele exercia essa atividade na Itália? Parece que não. O Saverio Leonetti... Ele aprendeu isso, né? Não tinha Google, não tinha YouTube para pesquisar. Nessa época aí, é a época das pessoas que aprendiam as coisas, que desenvolviam as coisas, né? É muito diferente de hoje em dia, né? Essa época era a época dos pioneiros, né? Pensa nessa geração de imigrantes aqui do Rio Grande do Sul, gente que aprendia a fazer as coisas, né? Que levantavam casa, que levantavam prédio, que faziam marceneiros. Né? Então esses caras já... Mas eu não vou te afirmar também, é outra coisa, assim, esse histórico, tem que estudar o histórico do Saverio, né? O engraçado é que, assim, ele é muito comentado como um cara meio maluco, assim, entendeu? Bon vivant, e de ideias, aqueles caras de ideias, assim, isso que eu acho bem interessante de comentar, né? Então, numa época muito incomum, né? Uma época que Porto Alegre tinha 40 mil habitantes. Tá? Então, vocês pensem aí que final do século XIX, Porto Alegre tinha 42 mil habitantes, entendeu? Então, é muito, muito, muito louca a história, né? E o cara vir para cá e montar aqui. Então, é muito fora da margem essa história, uma história muito atípica, né? E por isso que eu trouxe para vocês hoje para comentar um pouco e principalmente para conectar vocês com essa história. Daqui a pouco a gente consegue dar mais para frente aí segmento a essa história, conseguir apoios aí. Mas alguém, gente, tem algum comentário aí que queira trazer aí? Não sei se tem alguma coisa no chat, deixa eu ver aqui. Eu só ia perguntar uma coisinha, eu falei muito hoje, mas esse local, ele tem um ambiente assim que se possa tocar? Porque talvez a própria oficina de choro um dia pode fazer uma apresentação. Alguém botou uma foto ali. Mostra a foto aí, Luiz. O Luiz Renato acabou de mostrar uma foto aí. Se eles não sei se para tocar, mas eles se reuniram ali esses tempos, alguns anos atrás, se reuniram uma turma aí, a turma que estava aí. Ó, comentaram sobre a Casa Heart Live também, né? Isso aí olha aí, ó. Também são locais paralelos assim que tem essa história. O Luiz botou, acho que tem isso. A gente tem que, o mais legal é esse Ricardo Eckert, que é o cara que está organizando isso há muitos anos, né? Até para ele vir falar, porque eu estou falando aqui como eu gostei dessa história, né? O que eu ouvi, né? Estou falando de uma coisa assim, não é totalmente superficial, mas é assim uma coisa pouca, né? Tô dando um release para vocês da história, uma história longa, uma história. Matias, convida ele para ir dar um papo aí numa live dessas nossas aí. Vou mandar uma mensagem para ele aqui, falar que eu fiz a aula Seria sobre legal. ele. O senhor Vedana fez um projeto para reativar a Casa Elétrica. Fica na rua Ceará 35, ali na Glória. Né? Fica na rua Ceará 35. O Roberto também botou... triste, né? A gente tem um costume no Brasil de não ter cuidado com o nosso patrimônio cultural, né? É uma coisa histórica, a gente sempre fez isso, né? Só que o problema de a gente não cuidar do patrimônio cultural é que cada dia que passa é um dia que a gente está apagando. Então, não tem como retornar, não é que daqui a 10 anos a gente possa, não, agora vamos cuidar disso. Não, as coisas acabam, as pessoas que sabem morrem e o patrimônio vai acabando. Né? Por isso, tão importante um trabalho que nem o do Maurício Carrilho, como Princípios do Choro, que registrou a primeira geração do choro. Foi lá atrás das partituras, os originais, né? Eu sei que as partituras do Otávio Dutra lá estão salvas também, estão sendo digitalizadas, ou seja, essa história
vai ser melhor contada no futuro ainda, né? A gente tem uma esperança quanto a isso, mas depende da gente, por isso que eu trago isso aqui em aula, assim. Achei a foto. Achei, Matias. Essa. Olha a foto deles lá, olha a foto do Luiz Renato aí que ele vai estar mostrando aí. Tem bastante. O pessoal se reuniu, né? Exatamente. Eduino Matos é o nome do... Eduino Matos. A Clara Saraiva, que pesquisou isso aí com muito mais propriedade do que eu já, ela falou que a Casa Hartlib, que ela está pesquisando, ela está fazendo uma pesquisa sobre a Casa Hartlib, também é um outro local que a gente vai poder sair depois, né? Eu acho que tem até a ver com aquele guitarrista, o Carlinhos Hartlib, era dessa família também, né? Aquele que foi falecido, né? Em Santa Catarina, né? Uma história meio macabra aí. Também era local de gravação. Era um outro local. Era neto do dono, exatamente. Aí, ó, o Carlinhos Hartlib era o neto do dono. Teve uma história meio estranha, não vou entrar nesse assunto, mas era um músico conhecido aí do Rio Grande do Sul. Gente... Tem um projeto aqui, Matias, por favor. Eu achei no Facebook, tem um projeto Amigos da Casa Elétrica. Esse aí que eu falei. Abraçando a 4ª fabricante mundial de discos. Uhum. Vocês imaginam, aqui olha... tem uma outra foto. Do 4ª fabricante mundial de discos em Porto Alegre, né? Vocês estão imaginando Porto Alegre. Qual é Vou responder aqui duas coisas. Uma é que sobre o Rádio Vedana, sobre o Otávio Dutra, tem um livro do Rádio Vedana, né? E outros do Márcio de Souza, né? Eu já falei um pouco sobre isso e esses livros são até fáceis de saber e ali tem algumas partituras. Agora, a pergunta do João, na verdade, foi gravado sim. Foi gravado Iaí e mais uma série de músicas, 2 ou 3 músicas do Otávio Dutra, no Princípios do Choro. Talvez não esteja nos discos que tu tem, mas eu conheci, inclusive, músicas do Otávio Dutra através do Princípios do Choro, vejam vocês, né? Então, a música Iaí, que a gente até gravou, a gente tocou bastante tempo aí, Iaí, mais umas 2, 3 músicas, 4 músicas. Na Casa do Choro, no site, hoje, na Casa do Choro, tu encontra partituras do Otávio Dutra editadas pelo Maurício. Então, ele tá na pesquisa. Talvez não esteja no disco que tu ouviu lá, mas tem gravação, eu já ouvi, e bem feita, né? Tem o Feito em Ré menor também, outra música dele, que é uma música bem diferente dele, um machixe dele. Um machixe, né? Tem uma coisa de um ré bemol ali, maluco ali, bem interessante, que eu acho que vale a pena se tu quiser tocar. É uma música tranquila e boa, né? Interessante. A gente tocou bastante coisa do Otávio Dutra. Uma hora a gente pode ter uma conversa só sobre o Otávio Dutra. O professor Luiz Machado, né, como sempre, já fez a sua boa pesquisa sobre o Otávio Dutra, escreveu bastante coisa, tem arranjos, né, para a música dele. Então a gente tem uma outra história a contar, mas tu vê, as histórias se conectam, né? E olha aí a Laura falando aí também sobre o Otávio Dutra. Vamos deixar o Otávio Dutra de lado hoje, porque daí eu posso entrar nesse assunto. Inclusive, vamos tocar uma coisa dele. Já vou botando aqui, ó, 2 sugestões. Otávio Dutra, tá? Vamos tocar alguma coisa dele. Eu gostaria de tocar muito a Valsa Celina aqui, para quem não conhece, que é uma música de altíssimo nível, uma valsa. E outra coisa que me pediram também, o Ricardo Eckert, né? Pra gente trazer ele aí também numa das lives. Ele vai gostar, com certeza, de falar aí e compartilhar com vocês um pouco mais, até com mais propriedade sobre essa história. Bueno, gente, por hoje era isso. Não vou entrar na música hoje, já tá mais de 1h10 aí, é o limite da nossa aula pra gente não cansar. Vou lembrar algumas coisas aqui. A gente tá fazendo aula todas as quintas e sábados, tá? As aulas são gratuitas, abertas a todos. E eu conto com vocês para compartilhar essa ideia. Compartilhem com familiares, com gente que gosta de música. Vocês viram que hoje, por exemplo, a gente nem usou partitura, né? Às vezes a aula é um pouco mais técnica, mais musical. Às vezes é um pouco mais falada, mas a questão é que todo mundo está convidado. Então eu peço a gentileza de vocês, quando eu mando o link, tentem mandar para mais gente aí, para a gente aumentar cada vez mais o número de pessoas. A outra coisa que eu queria dizer é o seguinte:
Eu tenho alguns nomes para conseguir 50% de desconto nas aulas da escola portátil, tá? Eu já vi o Valério, me pediu, já está na lista, o João já está na lista, os dois João, né? Eu não sei quem mais quer, tá? Mas vocês têm que me mandar que eu estou fazendo essa lista e vocês podem se inscrever, mas não façam o pagamento. O pagamento só pode ser feito depois que eu mandar a lista, porque eles vão saber que vocês vão ter os 50% de desconto, tá? É uma promoção só para nós que está rolando 50% de desconto, faz uma boa diferença. Então, para quem tem interesse, vai me mandando os nomes, eu estou fazendo essa lista e depois, quando eu aviso vocês aí, semana que vem, eu acho que eu vou mandar a lista para eles lá, daí vocês fazem o pagamento depois. Não é um código, infelizmente não é um código, tá, Valério? É uma lista que eu tenho que enviar para eles, tá? Para qualquer curso, tá? Então, só tem que me mandar o nome, eu estou fazendo essa lista, eu vou enviar para o secretário deles lá, e vocês podem ir se inscrevendo, tá? Só na hora, antes de pagar, eu tenho que enviar a lista para eles saberem que vocês são alunos com 50% de desconto. O Jonas falando? Fala, Jonas. Cara, eu tô com um problema aqui. Não sei se tu conhece, eu tô tentando achar a cifra de uma música, mas só tem áudio da melodia, não tem harmonia, assim, sabe? Qual música? Não sei se tu conhece o Ando Preocupado. Ando Preocupado? Não. É do Pedroca. Manda pra mim aí o áudio que eu cifro pra ti. Porque, cara, eu não consigo, eu só consegui lá do João Nascimento, mas ele só tem uma percussão tocando junto com ele e só o trompete ali. Manda pra mim que eu cifro pra ti. Manda aí o áudio que eu faço uma cifra e te mando. Tá. Manda pelo WhatsApp, tá? Manda pelo WhatsApp. Obrigado. Feito. Tá? Valeu. Bueno, acho que respondi as perguntas aí. Se estamos aí conversando. Opa! Eu te enviei um arquivo quinta, tu conseguiu olhar? Ah, não olhei. Vou botar aqui também na minha coisa aqui. Henrique, tá. Deixa eu dar uma olhada. Beleza. Já tá na minha lista aqui. Tô com 3 coisas na lista aqui já da aula de hoje. 3 coisas, tá. Ok. Bueno, então, um abraço a todos. Bom sábado, aproveitem aí. E que a gente saia logo dessa função, possa se encontrar lá no Instituto Ling, fazer essa aula aí. Vai ser um encontro prazeroso. Aqui está se ensaiando para voltar às aulas nas escolas, dia 24 de setembro. Vamos lá, boa sorte, né? Olha só, obrigado, Matias. Grande abraço aos chorões de Porto Alegre. Todo mundo tem choro no Chile. Vocês já ficam sabendo. Pô, Walter, eu fiquei feliz aí. Conto com a tua presença aí nas próximas aulas, lembrando quinta e sábado às 14 horas, tá? E compartilha com a turma do Chile aí. E eu fico feliz de saber que tem choro. Eu tenho certeza que tem choro aí, que deve ser um choro maravilhoso e que a gente, daqui a pouco, nós estamos aí no Chile aí para também compartilhar essa música. Com certeza a gente vai estar aí quando for possível. Tá bem? Um grande abraço para vocês. Boa tarde.